Olá, amigos, bem-vindos ao canal do Centro Espírita João Batista. A nossa lição de hoje está no livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 93, que tem como título Altar Íntimo. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, pela oportunidade do aprendizado, e pedir que possam fortalecer em nós os nossos propósitos de progresso e facilitem a nossa compreensão das lições, que serão o roteiro para a nossa transformação. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Graças a Deus. Bem, a nossa lição, Altar Íntimo, tem logo no início uma passagem de Paulo aos Hebreus, onde ele diz assim: temos um altar. E a lição é a seguinte: até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. Templos de pedra, embora as nossas construções. Temos construído ao longo da história, desde que Jesus esteve entre nós, temos construído templos de pedra, suntuosos, luxuosos, bonitos, templos alguns, inclusive, que resistem até hoje, né? Testemunhando para nós a história do cristianismo, mas templos de pedra. A reflexão que precisamos fazer é a seguinte: o nosso coração está ali quando adentramos um templo de oração, um templo de pedra, um templo físico. Estamos com o nosso coração presente naquele momento de oração, de envolvimento com o alto? Esse é um questionamento. E continua a lição. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. As aparências ainda nos fascinam, né? Somos ainda muito materializados, muitos terra a terra, como alguns dizem, então as aparências ainda nos fascinam, a superficialidade ainda está em nós, ainda não conseguimos ultrapassar esse ponto, então as aparências ainda nos fascinam. E continua a lição. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Ainda aí podemos fazer uma reflexão de que nós não precisamos de templos de pedra para as nossas orações. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse isso para nós. O reino de Deus está dentro de nós. Não precisamos de templos de pedra para materializarem a nossa fé, o nosso sentimento, o nosso amor a Deus. Não precisamos de templos de pedra, não é? Em tempos como os que estamos vivendo, tempos de pandemia, onde o isolamento social é necessário, o distanciamento social é necessário, e que estamos precisando nos reinventar, e como hoje estamos fazendo uma lição virtual para ser colocada num canal, numa mídia social, né? É tempo da gente refletir realmente. É óbvio, claro, que sentimos falta da nossa casa espírita, do nosso templo de oração, de estarmos juntos no trabalho, próximos fisicamente nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas sociais dentro da casa, nas nossas tarefas da mediunidade, sentimos. Mas sabemos que não necessitamos, essencialmente,
do templo de pedra, porque o altar é íntimo, o reino de Deus está dentro de nós. Podemos entrar para dentro de nós e estar com Deus, e orar, e elevar os nossos pensamentos ao alto, fazendo as nossas solicitações, fazendo os nossos agradecimentos, louvando a Deus pela criação, pelo seu amor, por tudo que somos, por tudo que temos. E a lição continua. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, não é? Emmanuel nos diz aqui que você construir o templo de oração é respeitável, é um movimento respeitável, porque Deus vê a nossa intenção, lê o que vai nos nossos corações. Mas, embora leve em consideração esse nosso movimento, mais agrada ao Pai a nossa exemplificação de amor ao próximo, né? De auxílio, de socorro ao necessitado, ao sofredor. Né? Essa é a oração que mais agrada ao Pai. Então, continuando. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada. Muitas vezes ficamos tão preocupados na construção do nosso templo de oração, na aparência, no que vai mostrar para o povo, para aqueles que vão, preocupados com as aparências, como sempre acabamos por nos envolver nessa questão da aparência. Então, muitas vezes, nos esquecemos do socorro ao irmão sofredor, né? Esquecemos os famintos da estrada, como diz Emmanuel, em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Emmanuel, embora nos lembre que o socorro ao próximo, que o amor ao próximo, que o trabalho no bem é uma oração que mais agrada ao Pai, ele diz que, ainda assim, esse movimento de construção merece veneração. Somamos pontos, digamos assim, somamos pontos com esse movimento, porque o sentimento de gratidão, o Pai sabe que o que move é o sentimento de gratidão, muito embora pudesse ser direcionado melhor, por exemplo, para a caridade. Em vez de gastarmos fortunas em templos de pedra, em suntuosos templos de pedra, utilizar aquele numerário, aquele dinheiro, para socorrer aqueles que necessitam mais do que nós, para socorrer os sofredores, os famintos do mundo. E continua a lição. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. É imprescindível crescermos para a vida maior. Nos conscientizarmos de que o caminho para a nossa redenção é o caminho do amor ao próximo, é o caminho da caridade, que é o amor em movimento, é o amor em ação, não é? Então é preciso que nós cresçamos para a vida maior com essa consciência de que a caridade, como disse o nosso querido mestre Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Então o nosso caminho de salvação, o nosso caminho de redenção é a caridade, o amor em movimento. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade, que é como deve ser, sem suntuosidades, sem luxos, no altar dos nossos corações. O Pai sendo louvado, sendo adorado em espírito e verdade, no altar dos nossos corações. E Paulo acrescenta que temos um altar. Esse altar está dentro de nós, como já dissemos. Jesus nos disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, esse reino, nós precisamos realizá-lo dentro de nós. Ele está lá, em germe, e precisa ser realizado dentro de nós. E como é que a gente realiza isso? O nosso processo de autoconhecimento,
sabendo quem somos, né? Nos conscientizando das transformações que necessitamos fazer em nós, das imperfeições, das más paixões que precisamos extirpar de dentro de nós, para que possamos realizar dentro de nós o reino do Pai, o reino de Deus. O nosso destino é a perfeição, é a pureza, é a plenitude. Mas isso só se realizará pelo nosso processo de autodescobrimento, pela nossa transformação moral e pelo trabalho no bem, que é um dos grandes impulsionadores desse processo de crescimento para nós. Quanto mais bem pudermos fazer, mais bem estaremos fazendo para nós mesmos, nesse nosso processo evolutivo. E continua a lição. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência, né? Os templos de pedra são como que uma ponte, uma bengala para as nossas necessidades, né? As necessidades que ainda possuímos, de materializar de alguma maneira esse contato com Deus. É uma ponte, é uma bengala, que quando nós nos conscientizarmos em definitivo de que o pensamento é tudo, não mais necessitaremos dessas pontes, dessas bengalas. O nosso contato com o Pai, o nosso contato com Jesus, o nosso contato com os nossos anjos da guarda, com a espiritualidade amiga, não necessita de templos de pedra, de bengalas, de pontes, né? Não precisa, porque o nosso contato é direto. Uma vez que nós nos sintonizemos, liguemos o nosso Wi-Fi, como dizem alguns oradores, numa linguagem mais moderna, no momento em que nós resolvemos ligar o nosso Wi-Fi, o nosso contato é direto com o Pai, é direto com Jesus. Então nós não precisamos desse templo de pedra para isso, né? Nesse momento é apenas uma ponte, uma bengala, mas que futuramente não precisaremos mais, estaremos conscientizados de que o pensamento é tudo. O cristão acordado, continua a lição, o cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Então, sem mais a necessidade de aparatos exteriores, o cristão que já acordou, que já se conscientizou, ele caminha oficiando como sacerdote de si mesmo. Ele não precisa, como eu disse anteriormente, de nenhuma ponte, porque o contato é direto, o nosso contato é direto. E continua a lição. Não olvidemos, não esqueçamos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Que cabe a nós fazer com que esse altar íntimo se ilumine, né, floresça, cresça e mantenha o seu Wi-Fi diretamente ligado com o alto. Não é? Cabe a nós, é um trabalho nosso. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, ou seja, o que Emmanuel nos diz? Que se a gente comparecer diante do altar de pedra com a alma escurecida, ensombrecida e surdos às inspirações do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Não vai funcionar. Se nós comparecemos aos templos sem que o nosso coração esteja presente, como dissemos lá no início da lição, né? Se comparecermos a esses templos com a alma cerrada à luz, né? Ensombrecidos, né? Nublados, com falta, né? Cerrados à luz e surdos à inspiração do Mestre,
seria o mesmo, como diz Emmanuel aqui, que lançar um cofre impermeável, né? Que nada passa, é impermeável, de trevas, um cofre fechado de trevas, à plena claridade solar. O cofre impermeável, essas trevas continuariam trevas, não se iluminariam. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente, não é? Se a gente não fizer luz, não fizer esse movimento de fazer luz, de iluminar, de levar, né, trazer para a nossa sombra a luz que vem do alto, que é nossa, mas que ainda não aprendemos a fazer crescer dentro de nós, acender dentro de nós, se nós não, como diz aqui o Emmanuel, se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Só se alterarão as nossas sombras se acendermos a luz. E como é que a gente acende a luz? Como a gente já disse até então, no nosso processo de autodescobrimento, trazendo a nossa sombra para a luz, né? Educando essa sombra, e ela vai fazer parte de um uno, de um todo individualizado, conhecedor de si mesmo. A sombra faz parte de nós, né? Nós não vamos tirar a sombra, jogar a sombra fora. A sombra faz parte de nós, né? Está na nossa bagagem. O que nós vamos e precisamos fazer é trazer essa sombra para a luz. É educarmos os nossos sentimentos. É olharmos com sinceridade para dentro de nós mesmos e reconhecer aquilo que precisamos modificar, né? E é dessa forma que a gente deixa de fazer esse cofre de trevas impermeável, o deixa permeável à entrada da luz, da inspiração do alto, da inspiração do mestre, da inspiração dos nossos anjos da guarda, que estão sempre conosco, buscando nos guiar, nos orientar, nos intuir, e muitas vezes nós fazemos ouvidos moucos, como dizia a minha vozinha, ouvidos moucos, aqueles ouvidos que faz de conta que não é comigo. Então nós precisamos abrir esse cofre e iluminar, né? Os ensinamentos do mestre, o seu evangelho, né? Que estão em nossas mãos, que recebemos com clareza, né? Com explicações lógicas, racionais, claras, sublimes, através da querida doutrina espírita. Os ensinamentos do mestre, o seu evangelho, são o roteiro da nossa iluminação. Não precisamos buscar alhures. O evangelho, os ensinamentos, os exemplos do mestre são esse roteiro, são esse farol. E de posse desse aprendizado, desse conhecimento que o mestre fez sacrificialmente, vindo da sua morada celeste ao nosso encontro, para nos ensinar, para nos mostrar a verdade, a gente, de posse, conscientes dessa riqueza que é o Evangelho do Mestre Jesus, a gente se transforma, a gente cresce, a gente muda. E continua a lição. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Então aí está a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor a Deus, né? Nessas cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando o Pai através do altar do coração e prosseguindo no trabalho que nos cabe fazer. Porque o trabalho, né, a nossa oferenda ao Pai, a Jesus, é o nosso trabalho de transformação íntima, né? O nosso trabalho em prol do bem, o nosso trabalho em favor dos nossos irmãos em humanidade. Essa é a oferenda que mais agrada ao Pai, né? O movimento da caridade, do amor ao próximo, de fazer o bem,
de autoconhecer-se para autotransformar-se e fazer-se pessoa melhor, espírito melhor. Essa é a oferenda que mais agrada ao Pai, né? A nossa sinceridade de propósitos, de transformação e de fazer o máximo de bem que pudermos e trabalharmos por uma sociedade melhor, por um mundo melhor, por uma humanidade melhor. O nosso planeta está num processo bem constrangedor, como disse o nosso irmão Haroldo Dias, de transição, né? A transição, como disse Haroldo, está constrangedoramente à nossa porta, não é? Esses momentos graves que estamos vivendo no momento estão nos mostrando a necessidade da mudança, né? Da aferição de valores, ver o que realmente é importante para nós, quais são os nossos valores, quais são os nossos sentimentos, o que realmente importa para nós. É um momento, né, de extrema importância para a transformação da humanidade, para esse processo de transição, né? Essa pandemia, esse momento de aflição que a humanidade está passando, é um momento especialíssimo para que possamos refletir nas nossas necessidades de mudança, refletir sobre o que precisamos fazer para transformarmos o nosso mundo num mundo mais humano, num mundo mais solidário, mais fraterno. É um momento importantíssimo para que possamos tomar consciência, né, do verdadeiro sentido das nossas existências e de quais são os nossos objetivos neste momento. Estarmos encarnados neste momento de grande aflição, de grandes transformações. Então, meus irmãos, que possamos fazer as nossas reflexões em cima dessa lição, curtinha como todas as lições da coleção Fonte Viva, mas cheias de conteúdo, cheias de material para as nossas reflexões, para os nossos movimentos de mudança, né? Então, façamos a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, pela oportunidade que estamos tendo nesse momento. Que esse grande período de aflição e, ao mesmo tempo, de transformação possa ser vivenciado por todos nós, de forma que o aprendizado se faça. O Pai não permitiria que acontecesse um momento tão difícil, tão doloroso para os seus filhos, para a humanidade, se não tivesse um propósito para isso. E certamente esse propósito passa pelo nosso aprendizado, pela nossa transformação. Então vamos agradecer pela oportunidade que estamos tendo e pedir ao Pai que nos dê coragem e força para realizar o aprendizado que Ele nos enviou para realizar. Muita paz em todos os corações, graças a Deus.